nós estamos falando sobre os falsos profetas e suas características, os falsos mestres. Então, ele diz aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quando ele fala o episcopado, aí o que é que nós podemos entender aqui quando ele fala o episcopado? O que é que o texto está querendo falar para nós? O bispo, como eu falei, ele é supervisor de igrejas. Mas quando ele fala de bispo, do episcopado nesse momento, ele está se referindo tanto ao supervisor, como ao presbítero, ao ancião e ao pastor. Está se referindo a essa função de pastorear a igreja ou de supervisor das igrejas, tá? Ele diz que se alguém deseja o episcopado, está desejando uma obra tremenda, uma obra maravilhosa. É de Deus alguém desejar o episcopado. O Paulo deixa muito claro que não é um sentimento para se retrair. Eu vou me retrair, eu tenho tanto desejo de ser um bispo, tenho tanto desejo de ser um pastor, um presbítero, dirigir uma igreja, mas eu não vou dizer, eu tenho vergonha. Não, meu irmão, Paulo está dizendo, isso é uma bênção. Se alguém deseja episcopado, deseja uma obra maravilhosa, que bênção, Deus está operando, Deus está levantando bispos, Deus está levantando supervisores, Deus está levantando presbíteros, pastores, anciãos para dirigir as igrejas, glória a Deus por isso. Então o texto deixa claro isso, que se aquela vontade começa a vir, aquele desejo começa a vir, então já é um despertamento de Deus pela necessidade da igreja. Então Paulo está dizendo, Timóteo, olha, se alguém aí desejar ser um bispo, se alguém desejar um bispo, ser um bispo, ser um pastor, um obreiro, aliás, ser um bispo, um pastor, um presbítero, enfim, um ancião, então Timóteo, isso é uma bênção, isso é maravilhoso, ele está desejando uma obra tremenda. Agora, Timóteo, essas pessoas, antes de você consagrá-las, é isso que Paulo está dizendo, você precisa primeiro identificar nele algumas características, algumas qualidades que são fundamentais, essenciais para que eles exerçam o seu ministério de bispo, ou de pastor, de presbítero ou de ancião. E Paulo vai explicar para Timóteo o que é que um bispo, para ser um bispo, um pastor, um presbítero, um ancião, o que é que ele precisa ter. Primeiro, o despertamento, o chamado, o desejo, a vontade, o amor por fazer a obra. Pronto, começa aí. Segundo, Paulo diz, Timóteo, mas você não pode impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. Por quê? Porque, verso 2, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Então Paulo está dizendo, Timóteo, olha, eu vou te dar as qualificações do homem que você deve consagrar para a obra, para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um ancião, para ser um bispo. Então ele precisa ser um homem irrepreensível, Timóteo. Irrepreensível, querido, de acordo com o dicionário, é alguém que não é digno de repreensão. Alguém que vive uma vida justa, uma vida reta, uma vida santa, uma vida honesta, que vive uma vida na presença de Deus. Para que ninguém tenha algum motivo para apontar ou para repreender ele. Uma pessoa que realmente deve ser uma pessoa que busca viver em santidade. Paulo diz isso para Timóteo. E ele disse, precisa ser irrepreensível. Marido de uma só mulher. Marido de uma mulher. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Que ser marido de uma mulher. O bispo, Timóteo, para você consagrar um bispo, você tem que saber se ele primeiro é uma pessoa irrepreensível. Depois, Timóteo, você tem que ver se ele é marido de uma só mulher. Ou seja, ele não está falando aqui da bigamia. A bigamia o que é? A poligamia, a bigamia, é a pessoa que tem duas esposas ou mais. Duas esposas ou mais. Ou seja, ele não está falando disso. Ah, Timóteo, você olha para a igreja, tem um irmão ali. Ei, irmão, você tem quantas esposas? Não, eu tenho duas. Ah, você não pode ser bispo, não. E você, irmão, tem quantas mulheres aí? Não, eu tenho 3 mulheres. Não, você não pode ser. Não, não é isso que ele está falando. Não tinha ninguém na igreja casado com 2 mulheres ao mesmo tempo, casado com 3 mulheres ao mesmo tempo. Isso aí é essa lei corrupta, essa lei pervertida que aprovaram aí agora no cenário brasileiro, no plenário aqui no Brasil, mas essa lei aí não tem nada a ver com moral bíblica.
Isso é uma lei corrompida, uma lei corrupta, me refiro no sentido de corrupção do gênero, corrupção da moral cristã, corrupção da moral dos princípios de Deus. Então, não é isso aí. O que ele está falando que o homem, para ser um pastor, ele precisa ser marido de uma só mulher, ou seja, que ele não pode estar vindo de um segundo casamento. Você entende isso? Ele não pode ser uma pessoa divorciada e casada pela segunda vez. É isso que ele está falando. Tem que ser marido de uma só mulher. Ele tem que ter tido apenas um casamento legítimo e pronto. E o que é um casamento legítimo? Preste bem atenção. Por exemplo, você já passou por 10 casamentos, vamos dizer. Não, 10 é demais, não é exagero. Já passou por 2 casamentos, por exemplo. Já passou por 2 casamentos. Você era solteiro, você nunca tinha se juntado com ninguém. Mas, se o primeiro casamento que você passou, você foi casado com uma mulher que já vinha de um casamento, então você estava em adultério. Aí você foi, deixou aquela mulher, agora aí foi para um segundo casamento. E o segundo casamento também, que você casou também, se juntou, se uniu maritalmente com a pessoa, se casou, né? Morar embaixo do mesmo teto. Porque o casamento não se dá no cartório, o casamento se dá quando deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Se você só casou no cartório, mas não habitou junto, não se uniu maritalmente embaixo do mesmo teto, vocês para Deus não foram casados. O casamento de vocês foi só diante dos homens. Mas então, o casamento diante de Deus é aquele que o homem deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Independente de você ter ido ao cartório ou não. Se você deixou um dia a sua casa, se uniu maritalmente embaixo do mesmo teto com uma mulher, aquilo é um casamento legítimo diante de Deus. Agora, nós, como somos povo de Deus, que queremos dar testemunho para a sociedade, o que é que a gente faz? A gente casa também no civil. Mas lembrando que o casamento vale diante de Deus é o ajuntamento marital de um homem e uma mulher. Isso é um casamento legítimo diante de Deus. Casamento no cartório é apenas para uma questão social, para uma questão de testemunho diante da sociedade, é apenas para isso. Tanto é que o divórcio feito pelo cartório vale diante dos homens, mas não vale diante de Deus, porque a Bíblia diz que Deus aborrece o divórcio. E o homem se uniu sua esposa, tornou-se os dois uma só carne, uma união mística, não tem mais quem possa separar, né? Não, pastor, mas eu separei, minha mulher está lá no Japão, estou aqui no Brasil, do outro lado do mundo, e ela está feliz lá, eu estou feliz aqui, já faz 20 anos. Não importa, filho, para Deus você ainda está casado com ela, para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Agora entende uma coisa. Então, se você casou de novo com a segunda mulher, e você era solteiro, veio de um casamento, mas você estava em adultério, que aquela mulher era casada, agora você casou com outra mulher, mas essa mulher também vem do outro casamento, então você também está em adultério. Agora, de repente, aí você é solteiro, você deixou ela, está solteiro, você nunca casou, porque os 2 casamentos que você teve não foram legítimos diante de Deus. Você estava unido maritalmente com pessoas que já tinham união marital, já tinham um corpo místico com outra pessoa. Já tinha um casamento com outra pessoa, então você estava em adultério. Você deixou ela, agora você está solteiro, tranquilo. Então agora você arrumou uma mulher que nunca se juntou com ninguém, nunca casou com ninguém. Então o que é que acontece? Agora sim, agora o seu casamento é legítimo. Por quê? Porque essa mulher nunca juntou com ninguém, nunca casou com ninguém, e agora casou com você, que vem de 2 casamentos, porém 2 casamentos que era prática de adultério, porque você estava casado com mulher que já vinha de um divórcio, certo? Então isso é um casamento legítimo. Um casamento legítimo é quando 2 pessoas solteiras, certo? Elas se unem embaixo do mesmo teto, se casam diante de Deus. Esse é um casamento legítimo. E como eu disse, a gente orienta os irmãos aí, antes de se unir maritalmente debaixo do mesmo teto, primeiro ir no cartório e fazer o casamento civil, tá? Para dar um bom testemunho. Mas uma pessoa que está casada, ele diz, o bispo deve ser irrepreensível marido de uma só mulher. Já pensou, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. Tu, perto da tua casa, tem um casal que separou. Um casal que separou. O casal separou, o marido deixou a mulher. Aí agora ele está casado com outra. E agora ele é um pastor. Mas a esposa dele está ali, a primeira mulher dele está ali. Só que ele está casado com outra mulher e sendo pastor. Então o que é que acontece? Ele está em adultério porque a primeira esposa dele está viva.
E ele é digno de repreensão e está dando um mau exemplo para o rebanho, porque ele está no segundo casamento. Ele não é marido de uma só mulher. E você mesmo que vê isso, poxa vida, pô, o cara tá aí, a mulher do cara aí, o cara deixou ela, casou com outra, agora é pastor. Você mesmo se escandaliza. Você mesmo se escandaliza. Querido, está cheio de pastor no segundo casamento em cima do altar. Está cheio de pastor no terceiro casamento em cima do altar. Pastores das maiores igrejas de Fortaleza já estão no segundo casamento. Dos grandes cantores da música gospel brasileira estão no segundo, outros no terceiro casamento. Mas só que a gente não se escandaliza por quê? Porque a gente não conhece a mulher dele, não mora vizinha a ele, não vê que ele deixou a pobre da mulher, agora está casado com outra, a mulher dele está lá, a legítima está lá, cuidando dos filhos, né? E ele deixou ela e casou com outra, você não está vendo isso aí para você não vale nada. Não vale nada não, vale, mas deu. Mas se você, aliás, se você morasse vizinho e tivesse vendo a mulher dele lá deprimida, sofrendo porque ele deixou ela, e agora casado com outro, em cima de um púlpito dizendo que é pastor, em cima de um púlpito aí cantando, dizendo que é cantor, adorador, você ia ficar indignado. Você ia ficar triste, decepcionado. Porque você vê, rapaz, esse cara tá em adultério, que a mulher dele sofrendo, eu conheço, deprimida, ele deixou ela, tá aí, é pastor agora, casado com outro. Você mesmo ia ver um mau exemplo, mau testemunho. Então é isso que Paulo está dizendo, querido. Então uma das qualificações de um homem para ser um bispo é o quê? Aquele que supervisiona, vamos supor, eu sou um pastor presidente do ministério, aí temos já várias congregações. Então ao mesmo tempo eu sou o pastor da igreja local aqui, mas também já sou um bispo porque eu supervisiono várias igrejas. Ou então mesmo um pastor local, tem lá a igreja lá no Bom Jardim, ou lá na Paz do Sato, lá o pastor local lá dirigindo a igreja, mas no segundo casamento. Então isso dá um mau testemunho. Uma pessoa nessa situação, o apóstolo Paulo diz que não é conveniente ele ser um bispo, um pastor, um presbítero, nem mesmo um obreiro ou um diácono. Isso Paulo fala muito claramente. Mas essa questão do obreiro e do diácono eu vou deixar para depois, porque é o que eu vou pregar hoje na igreja. Se você quiser saber, você venha, porque vai ser uma benção a pregação hoje. Então você está entendendo, meu irmão? Então o apóstolo Paulo está explicando isso. E hoje, amados, nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos Fortaleza, Brasil. Em Fortaleza nós temos pastores, muitos no segundo casamento. Já vieram do divórcio, já tiveram a primeira esposa, separaram delas, já estão no segundo casamento, estão aí sendo pastores. Temos presbíteros nessa situação, temos evangelistas nessa situação, temos obreiros, diáconos nessa situação, temos apóstolos nessa situação. Já foram casados uma, duas vezes, unidos maritalmente com pessoas embaixo do mesmo teto, e agora estão no segundo ou no terceiro casamento, dizendo que são... Então, são pessoas que o Paulo diz que não são aptas para exercer o episcopado ou o pastorado, enfim, um cargo na igreja, porque eles estão dando um mau exemplo. Entenda bem qual é o mau exemplo, o mau testemunho. Por exemplo, vamos supor, o pastor está em cima do altar no segundo casamento. Igreja está cheia de crentes com problema no casamento. É só o que tem. Só o que tem é crentes com problema no casamento. Aí de repente, o que acontece? O irmão está brigando mais a esposa. Aí vem aquele negócio na cabeça. Rapaz, eu vou deixar essa mulher. O pastor casou de novo, por que é que eu não posso casar também? O pastor casou de novo, por que é que eu não posso casar também? Inclusive, aí eles vão, ou seja, vão olhar para os obreiros que estão em cima do altar, para os pastores, para os presbíteros. Rapaz, estou tão infeliz com a minha mulher, rapaz. Tem tanta mulher por aí, bonita. Tanta mulher por aí que eu posso ser feliz com ela. Vou deixar minha mulher. O pastor casou uma vez, ó, tá aí, duas vezes, tá tudo bem com ele. Pastor, tá aí, homem de Deus. Vou separar também. Então, querido, essa prática acaba influenciando as pessoas. Então, eu costumo dizer nessa mensagem, pela revelação do Espírito Santo, que pessoas que congregam numa igreja onde o pastor está no segundo casamento, ou no terceiro casamento, no segundo casamento, essas pessoas, meu irmão, têm uma tendência a terem seus casamentos destruídos, porque uma hora ou outra o marido ou a mulher vai virar a cabeça no meio da discussão, no meio da desavença, que todo casal passa por desavença, por discussão, no meio da discussão, da desavença, numa hora ou outra vão virar a cabeça e vão dizer, rapaz,
o diabo vai colocar no coração deles o seguinte: rapaz, o pastor deixou, tá aí, é homem de Deus, tá aí no altar, o ministério dele tá prosperando, e casou com outra, por que eu não posso também? E vai casar. Esses casos têm acontecido, irmão. Outro dia, uma irmã da igreja falou pra mim que conhece um casal, e de repente soube um casal crente dentro da igreja, e soube que o marido deixou a mulher e casou com outra, casou com a missionária, uma missionária das Canelas de Fogo, né? Tá cheio de missionário das Canelas de Fogo. Eu acho que essa missionária aí tinha fogo em outro lugar, mas não nas canelas, porque para tomar o marido da mulher, tomar o marido da irmã, eu acho que ela estava endemoniada, essa mulher. Chegou na igreja mandada de Satanás, mas estava lá rodando, canela de fogo, rodando, rodopiando, falando língua, de repente tomou o marido da irmã. Então ela estava com fogo do demônio em cima dela, não fogo de Deus. Aí o camarada foi, deixou a mulher dele, crente, casou com essa missionária, e a pobre da mulher lá sofrendo. Essa irmã, como era conhecida desse casal, foi lá falar com ele. Rapaz, você tá louco? Como é que você faz um negócio desse? Ele disse: não, irmãzinha, o pastor fulano de tal não casou de novo, casou a segunda vez, quer que eu não posso casar também? E disse o nome do pastor. Um pastor aqui de Fortaleza, que tem inclusive, acho que é o maior templo aqui de Fortaleza, se não for o maior, é um dos maiores. Pastor fulano de tal deixou a mulher, casou com outro, quer que eu não posso também? E pronto, meu irmão. Aí o que a irmã ia dizer? Rapaz, mas o pastor tá errado. Não, tá errado não, que o ministério está prosperando, o ministério dele é grande. Então, irmãos, isso, olha, meu irmão, entenda o seguinte: esse tipo de prática vai, uma hora, ele vai induzir os casais a se separar, baseado no que eles estão vendo em cima do altar, porque pastor é espelho. E como Paulo sabia que o pastor é espelho, então Paulo disse: para ser um bispo, um pastor, um obreiro da casa do Senhor, ele precisa ser marido de uma só mulher. Então entenda bem, ainda mostrando os falsos profetas suas características. Como nós vimos ontem a primeira parte, estamos vendo a segunda parte hoje. Que falsos profetas, eles não se contentam apenas com um casamento. Claro, isso não é uma regra. Tem muito falso profeta que é casado só uma vez, né? Mas em contrapartida ele distorce a palavra de Deus. Então você tem que ter inteligência espiritual para entender o que eu estou pregando. Entenda bem. Não é aceito diante da palavra de Deus um homem que está no segundo casamento exercer um cargo de pastor, de bispo, de presbítero, de obreiro ou de diácono na casa do Senhor. Isso o texto é muito claro. E a questão do obreiro e do diácono nós vamos falar hoje à noite mais claramente lá na igreja. O que no grego se chama chamachim. Chamachim são os obreiros e os diáconos. Então a gente vai falar sobre isso hoje à noite. Então entenda bem, tá cheio, irmão. Tá cheio de pastor que de repente tá na igreja lá, e uma irmãzinha ali e tal, começa a paquerar com o pastor, de repente o pastor deixa a mulher, casa com ela, e aí muda só de bairro, pronto, meu filho, ou muda de cidade, pronto, lá continua a igreja. Aí como o povo não é vizinho dele, não sabia nada, pronto, para ele chega lá, o povo, não, é uma benção, isso aqui é uma benção. Não, mas esse aqui é o segundo casamento dele, não, mas a irmã é uma benção, nós já conhecemos mesmo desse jeito. Tudo bem, nós estamos aqui, irmão, não estamos de maneira alguma denegrindo o caráter dessas pessoas de maneira alguma. Mas nós estamos dizendo que para ser um pastor, para ser um bispo, um homem da frente da obra, ele não pode estar no segundo casamento. Então alguns estão fazendo isso. Outro dia eu estava visitando lá o contador da igreja, meu amigo, e eu não quero dizer nome, lógico, e ele disse para mim que teve um caso numa igreja ali, que o pastor deixou a mulher, casou com outra. Aí os irmãos ficaram quietos, aceitaram. Aí passou um tempozinho, o pastor deixou a mulherzinha que ele tinha casado já, né? Aí já passou pro terceiro casamento. Parece que o camarada lá sabe como é que é, né? Aí os irmãos chegaram: pastor, rapaz, é o seguinte, o senhor deixou sua mulher, casou com outra, a gente ficou até calado, agora com a terceira, e a gente não vai aceitar não. Meu irmão, não era para ter aceitado, não era nem a segunda. Nem a segunda era para ter aceitado. Aí o que é que acontece? O povo sai da igreja, e aí o pastor vai para outro canto e pronto, meu irmão, abre um ministério e toca a bola para frente do terceiro casamento. Então, meu irmão, é isso que está acontecendo hoje. Está cheio de igrejas assim, está cheio de líderes assim, está cheio de pastores assim. E a palavra de Deus é muito clara em dizer que esses homens não são aptos para estar exercendo o cargo
o presbitério, o episcopado, o cargo de pastor, de bispo, de líder da igreja. Eles precisam ser marido de uma só mulher, você entendeu? Então, irmão, olha, se você vai na igreja, está na igreja, onde o pastor presidente ou pastor da congregação que você congrega, porque você tem que ir ver a questão do casamento desses homens. Vocês estão no primeiro casamento, estão no segundo casamento, você tem que ver isso aí. Porque a palavra de Deus não aceita, Paulo não aceita de jeito nenhum, está aqui ele dizendo. Tem que ser marido de uma só mulher. Vigilante e sóbrio, seja homem de oração. Homem de oração, vigilante e sóbrio quer dizer, sejam homem de oração, estejam atentos, vigilantes. Irmão, nós temos muitos pastores hoje que não querem nem orar. Pastores hoje que não querem gastar o mínimo de tempo que seja em oração. Quer estar no púlpito, sentado naqueles tronosão bonitos, né? Que hoje é o seguinte, eles botam uns bancos de pau para o povo sentar, ou então as cadeiras de plástico, e para eles em cima do altar não, é um tronozão bonito, com almofada, pintado da cor de ouro, é desse jeito. Então os cabas querem estar lá em cima do trono, falando no microfone, se apresentando para o povo, mas não são vigilantes, não são sóbrios, não querem ter vida de oração. Então Paulo diz, o Timóteo, para consagrar um pastor, um bispo, tem que ser um homem repreensível, casado só uma vez, vigilante e sóbrio, tem que ser homem de oração, Timóteo, tem que ser homem de oração. Timóteo, ele tem que ser também, verso 2, tem que ser honesto, 1 Timóteo 3, verso 4, verso 2. Timóteo, ele tem que ser honesto também, tem que ser um homem do seu negócio direito, um homem do negócio direito, né? Tem que ser honesto, camarada que não mente, que não engana, que não enrola ninguém, que não trapaceia ninguém. Um camarada tem que ser honesto, tem que ser hospitaleiro. Hospitaleiro é o quê? É receber as pessoas com alegria na sua casa, receber as pessoas com prazer na sua casa, é ter a disposição para acolher algum irmão numa precisão, numa necessidade. Então tem que ser hospitaleiro, tem que ser hospitaleiro e apto para ensinar. Então tem que ser também apto para ensinar, ou seja, uma pessoa qualificada, preparada para ensinar. E hoje, meus irmãos, é o que menos nós vemos nas igrejas hoje, é ensino. Nós vemos o reteté, nós vemos os revelamentos, nós vemos as profetadas, nós vemos as músicas regidas aí desse jeito aí, essa macumba gosta dentro da igreja, né? Essa macumba gosta dentro da igreja aí, esse negócio do deixa um menino rodar, esse tal dessa metralhadora do Satanás, estão cantando das igrejas aí, é a metralhadora do Satanás, eles estão cantando essa música dentro da igreja. Aí então essas músicas aí, aí coloca essas imoralidades, essas porcaria dentro da igreja, e a igreja não tem mais estudo, não tem palavra, não tem doutrina, sabe? Não, eles tiram um culto de doutrina uma vez por semana, é aquele dia que não vai ninguém, irmão, o culto de doutrina não vai ninguém, pronto. Não vai ninguém, por quê? Porque ele não quer, o povo é um povo viciado, é um povo carnal, um povo que não tem o Espírito Santo, é um povo que não tem temor a Deus, que só quer saber de campanha, só quer saber de reteté, só quer saber dessas músicas imoral aí, e de brincadeira e pronto. Não quer saber de aprender a palavra de Deus, não. É um povo ignorante, é um povo cego, é um povo surdo que não conhece a Deus. Então, ele está dizendo aqui que o bispo, o pastor, ele tem que ser uma pessoa apta para ensinar. Querido, e quando ele fala assim, para ensinar, ele não fala de curso de teologia, ele fala do conhecimento da doutrina, do conhecimento da palavra de Deus. Isso você pode adquirir orando e lendo, estudando Bíblia. Muitas pessoas perguntam, pastor, de onde foi que você aprendeu essa doutrina que o senhor prega hoje? Onde foi que o senhor aprendeu? Eu digo, meu irmão, eu aprendi pela revelação do Espírito Santo. Infelizmente, eu nunca tive um pastor para me ensinar essa doutrina que eu prego hoje. Nunca eu não aprendi de ninguém. Inclusive, quando eu comecei a pregar essa doutrina, eu mesmo ficava confuso. Eu olhava para a Bíblia, meu Deus, e é desse jeito, eu preguei tudo errado, comecei a pregar a mensagem verdadeira, genuína. Eu dizia, mas senhor, não tem mais ninguém pregando, eu estou pregando isso sozinho, eu acho que eu estou errado, não tem mais ninguém pregando. Aí eu olhava para a Bíblia e disse, não, mas está aqui, está escrito, é desse jeito. E aí eu ficava confuso. Por quê? Porque eu não via ninguém pregando. Aí eu ficava confuso. Mas Deus disse, não, filho, não se confunda não. É o que está nas escrituras e acabou. Quem está certo não é você nem eles. Quem está certo é a minha palavra. É isso que Deus falou.
Não é homem nenhum que está certo, é a minha palavra. Pronto. Então pronto. Então, irmão, tem que ser apto para ensinar. E essa aptidão para ensinar, essa prontidão para ensinar, você aprende, meu irmão. Não é numa cadeira de seminário, não. Porque, infelizmente, hoje, no seminário de teologia, os camaradas entram lá e muitos saem hereges. Muitos saem hereges. Então, o que é que acontece? Tem que ser apto para ensinar. Inclusive, eu me lembro aqui que Paulo falou para Timóteo, para Tito, aliás, no capítulo 1, essa questão de ensinar. Paulo fala para Tito assim, ó, capítulo 1, verso 5, ele diz assim, ó, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Ou seja, diz aqui, olha, Tito, olha, eu te deixei em Creta para tu colocar em ordem as coisas que precisam ser colocadas em ordem aí. E a cidade que não tiver presbítero, ou seja, pastor, ancião, dirigente da igreja local, você estabeleça presbíteros lá. Mas tenha cuidado, ele diz assim no verso 6, porque aquele que foi irrepreensível, mesma coisa que ele falou para Timóteo. Marido de uma só mulher, mesma coisa que ele falou para Timóteo. Que tenha filhos fiéis, mas isso aqui nós vamos falar já já. Mas vamos pular para cá. Verso 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, ou seja, o bispo, o pastor, ele deve ser uma pessoa apta para ensinar, e ele deve reter com firmeza. Reter quer dizer guardar, segurar, não, com firmeza, não abrir mão da fiel palavra. Olha o que é que Paulo diz: reter com firmeza a fiel palavra. Ou seja, não abra mão da verdadeira doutrina para agradar empresários. Não abra mão da verdadeira doutrina para agradar pessoas. Um homem que não abra mão da verdadeira doutrina para agradar os homens, mas um homem que retenha com firmeza a fiel doutrina, que é conforme, a fiel palavra que é conforme a doutrina. Para que seja poderoso, tanto pode mostrar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Então Paulo disse o quê? Paulo disse que para assumir uma liderança de uma igreja, é preciso o homem ser apto para ensinar. E essa aptidão para ensinar, Paulo disse aqui, é preciso ter firmeza na fiel palavra que é conforme a doutrina. Não pode abrir mão, não, mas se eu pregar isso aqui, o dizimista mal da igreja vai deixar de dar o dízimo. Que deixe. Não, mas se eu pregar isso aqui, o maior ofertante da igreja vai parar de dar oferta. Que deixe de dar. A obra não depende de homem, a obra depende de Deus. Se o maior ofertante da igreja parar de ajudar, Deus levanta outro para dar oferta maior do que ele. Mas o que nós temos que fazer é reter com firmeza a fiel palavra que é conforme a doutrina. Então, o homem que assume a igreja tem que ser desse jeito. É como Paulo disse para Gálatas, capítulo 1, verso 8. Gálatas 1, verso 10. Né? Se eu quisesse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, meu irmão, não tem como você querer agradar os homens e assumir uma igreja. A gente vai amar os irmãos, vamos orar pelos irmãos, vamos amar todo mundo, mas na doutrina, meu filho, nós temos que ser firme e não podemos abrir mão dela. Temos que ter firmeza na doutrina. Então é isso que Paulo diz aqui, amado. É isso que Paulo fala aqui na sua epístola. E ele até chega a dizer, ou seja, então, meu amado, entenda bem, quer dizer, então para assumir uma igreja, irmão, o povo tem ouvido tanto blá 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 nos microfones por aí. Blá blá blá, e não tem um culto que não vai, irmão, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado, irmão, se você não der o dízimo, o devorador, não sei o quê, irmão, pelo amor de Deus, isso é ensino, pelo amor de Deus. Olha o que é que eles estão ensinando, olha os homens preparados para ensinar o que é que eles estão ensinando. Que o devorador é um demônio, que a lagarta, locusto, o pulgão, eles são manifestações demoníacas. Não é, meu irmão. Ou esses caras são doidos, ou eles estão mentindo, ou eu não sei. Porque dizer que a lagarta, o gafanhoto, o pulgão são demônios, são não, filho. Eles são insetos, animais. E o que é que Deus disse que enviar eles, pastor? Porque os judeus tinham que dar o dízimo da lavoura. O dízimo era do grão. Então, já que ele não estava dando o dízimo do grão, Deus enviava essas pragas, essas pestes, para destruir a lavoura deles. Era isso. Então não é demônio. Olha o que é que estão ensinando o povo. Irmão, está aqui o envelope, foi ungido. Olha o que é que eles estão ensinando. Olha a aptidão desses homens para ensinar. Irmãos, olha, o envelope ungido. Ele está ungido esse envelope, foi para o monte. Está aqui o envelope de ouro, está aqui o envelope de prata, está aqui o envelope de bronze. Você vai dar e Deus vai abrir as portas do céu para você. Irmão, isso não é doutrina, irmão. Esses camaradas estão ensinando isso, é coisa inventada pela cabeça deles.
Irmão, olha, vamos fazer a campanha da prosperidade, é a campanha das 7 semanas para resolver o problema, é a campanha das 7 semanas para resolver a cura, é a campanha das 7 semanas para trazer bênção, campanha das 7 semanas para quebrar a maldição, é o culto da vitória, é a campanha para isso, para aquilo outro. E onde é que está essa doutrina? Que doutrina é essa de campanha? Então, meu irmão, o texto diz, tem que ser pessoas, homens aptos para ensinar. O que nós temos hoje, irmão, infelizmente no povo, faz pena a situação da igreja hoje, faz pena. Pessoas novos convertidos, chegando nas igrejas, com o coração cheio de fome de Deus, e aprendendo essa besteirola que estão pregando aí, aprendendo essas heresias que estão pregando aí, e os coitados recebendo aquilo como se fosse correto. Por quê? Porque eles estão com tanta fome de Deus, depositam tanta confiança naqueles camaradas que estão pregando ali, que o que eles dizem, pronto, é Deus falando purinho na terra. E não é. A maioria das vezes é heresia. Olha o que é que o doutrina estão ensinando para o povo aí, o comércio da fé, o comércio do dom. Ele já vende milagre. Agora esse dia eu vi um pastor com 3 perfumes. Irmão, vem receber o perfume. O perfume amarelo é para você que está com problema financeiro, é para dinheiro. O perfume vermelho é para quem está com problema no amor. E o perfume branco é para quem tem problema nas vistas. Nós vamos distribuir, fazer um ribuliço aqui com essa campanha. Ele dizendo desse jeito, pastor. Desse jeito. Aí outra hora o pastor estava lá com 2 saquinhos de cimento, acho que dava lá umas 200 gramas, 100 gramas. Estava lá em cima do birô dele, lá fazendo a propaganda na televisão. Irmão, venha receber o cimento da bênção. Eu e o ministro fulano de tal, vamos fazer um ribuliço. Só quem faz isso aqui é nós. Ainda contando vantagem. Onde é que tá? Que doutrina é essa que estão ensinando o povo, irmão? Olha a doutrina que eles estão ensinando o povo. O cara vai pegar um cimento, vai levar para casa, vai guardar num lugar ali, pronto. Aí vai ter a casa própria. É isso que estão ensinando o povo. Estão ensinando o povo o quê? Que você vai pegar uma rosa, vai levar para casa, botar no lugar mais alto, e todo o mal que tiver ali na sua casa vai para cima daquela rosa. Ou então você bota na cabeceira da cama para abençoar seu casamento. É isso que estão ensinando o povo. É isso que estão ensinando o povo. É, meu irmão, venha, me dê aqui seu dinheiro. Pode ir para o inferno, não tem problema não, mas me dê seu dinheiro aqui, bota uma oferta aqui, tá bom demais. Você pode ir para o inferno tranquilo, bota dinheiro nesse envelope aqui, tá bom demais, vai para o inferno uma vontade. Então, meu irmão, é isso que estão ensinando o povo. Então, o bispo, pastor, o texto diz que tem que ser uma pessoa apta para ensinar. Então, nós estamos, irmãos, e Paulo chegou até a dizer no verso 11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por ganância, torpe ganância. Paulo disse que tinha que até calar a boca deles, porque eles ensinam o que não convém por amor ao dinheiro, por ganância a dinheiro. Então olha como é triste a situação. Mas enfim, voltando aqui para as características, o que um líder, uma pessoa tem que ter para poder ser um pastor, um presbítero, um obreiro, um bispo. Ele precisa ser apto para ensinar. Então, ou seja, os cultos têm que ter a ministração da palavra, e não é só 20 minutinhos como estão deixando, não. É 1 hora para música, é conjunto da senhora, é o conjunto jovem, é o conjunto dos adolescentes, é o conjunto Filadélfia, é o conjunto Laodiceia, é o conjunto Rosa de Saron. Aí bota os conjuntos para cantar, agora vem de 1 por 1. Aí a irmã fulano, aí leva 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20 cantando música. Aí depois vem o momento do reteté. Aí o momento do reteté é mais meia hora. Aí depois vem as profecias. Aí leva mais meia hora. Já está com 2 horas de culto, todo mundo cansado, tudo movimento da carne. Aí agora para pregação. Vixe, mas já está tarde. Já prega 20 minutinhos ali, pronto. Aí vamos embora. Então, irmãos, a igreja está se comportando, se conduzindo dessa maneira no tempo atual. Então eu digo isso com muita tristeza e decepção, porque de fato está acontecendo não só nas igrejas neopentecostais, está acontecendo em igrejas antigas de 100 anos, de 150 anos, e esse tipo de movimento está acontecendo em batistas, em presbiterianas, em Assembleias de Deus. Esse tipo de movimento está acontecendo em igrejas quadrangulares, em muitos ministérios, amados, e é de fazer pena, é de fazer dó isso que está acontecendo hoje. E ver o povo tão enganado, tão iludido, sendo tão apacentados por falsos mestres, falsos líderes, pessoas que não têm as qualificações bíblicas para exercer o cargo que estão exercendo, e por isso não são aptos para ensinar, estão ensinando heresia ao povo, e o povo está aprendendo as heresias e está em todo mundo caminhando para a condenação.
Outra coisa que o pastor tem que ter, que ele diz aqui, é que ele deve ser, verso 3, não dado ao vinho, ou seja, não pode ingerir bebida alcoólica. Não deve estar ingerindo bebida alcoólica. Não espancador, não deve ser uma pessoa agressiva, violenta. Tem que ser uma pessoa que é longânima, que suporte, né? Não cobiçoso de torpe ganância. Ele está dizendo que você não pode ser aquela pessoa cobiçosa, de ganância torpe, ou seja, que tem ganância nojenta pelas coisas. Claro, você pode comprar seu carro, se você tiver condição, com a bênção de Deus, pode comprar sua casa. Mas o que você não pode é viver na torpe ganância, ser cobiçoso de torpe ganância. Eu quero isso, eu quero aquilo, aí já não está mais contente, não, agora eu quero isso, eu quero aquilo, não está mais contente, aí já quero isso, aquilo, aquilo. Então é uma pessoa de ganância torpe, de torpe ganância. E, meu irmão, isso é o que está acontecendo com a igreja evangélica brasileira, porque a torpe ganância está em cima do altar. Tudo que esses homens vê é oportunidade para tirar dinheiro do povo, tudo. Irmão, a feijoada, opa, a feijoada, vamos comer, R$50 o prato. Irmão, a cantina da igreja, opa, a cantina da igreja, vamos comer, R$3 um café. Então é desse jeito. Então a torpe ganância está em cima dos altares. Você vê hoje pastores ostentando carros luxuosos. Eu estou cansado de dizer, irmão, não precisa um pastor possuir um carro luxuoso. Tem carro aí de 40 mil, irmão, que é carro bom, excelente. Não precisa ser uma Cherokee, não precisa ser uma Land Rover, que a moda aqui em Fortaleza agora é pastor andando de Land Rover, né? Você já sabe disso, Land Rover, Range Rover. Não precisa disso. Então isso aí é a torpe ganância desses homens. Tem carro aí popular, Siena, Fiesta, sei lá, Gol, Chevrolet. Tem carros aí populares, bons. Você compra carro por 40 mil. Não precisa comprar um carro por 300 mil. Não, tem carro de 40 mil, irmão, aí que é carrão bom mesmo. Pra você andar para todo canto, não dar o prego e andar tranquilo. Então não pode ter torpe ganância. O que mais? Torpe ganância, mas deve ser moderado, não contencioso e não avarento. Não pode ser contencioso, confuseiro, né? Deve ser uma pessoa moderada, equilibrada, e não pode ser uma pessoa avarenta, apegada aos bens materiais. Tem que ser uma pessoa que tem um coração aberto mesmo para ajudar as ovelhas, para ajudar os irmãos pobres necessitados, enfim. Verso 4 diz que ele deve governar bem a sua própria casa. Mas voltando aqui um pouco, irmão, nós temos que governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da guerra de Deus? Ele faz essa pergunta. Então, se o camarada não cuida nem da casa dele, como é que ele vai cuidar da guerra de Deus? Então, ele deve governar bem a sua própria casa, ter os seus filhos em sujeição. Agora, é claro, entenda bem, meu filho tem 10 anos, desde que ele nasceu dentro do Evangelho. Nós temos ensinado ele a palavra de Deus, ele lê a Bíblia, ele ora, mas Deus o livre, está repreendido em nome de Jesus. Meu filho terá 18 anos, não quiser se submeter à doutrina, aí, meu irmão, eu não posso fazer nada. Aí eu fiz a minha parte, eu procurei ensinar, doutrinar, mas enquanto ele estiver embaixo do meu teto, ele tem que se submeter e tem que estar debaixo da minha autoridade. Então, Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, não podemos deixar os filhos tomar conta, não. Ficar mandando. Tem filho aí que manda nos pais. Quem manda na casa é os filhos. Não pode ser assim, não. Você botar a ordem da sua casa, meu irmão, o seu filhozinho descrente, negócio desses rock, dessas coisas aí mundanas aí, você vai colocar a ordem da sua casa. Sua casa tem que estar em sujeição à palavra de Deus. Certo? Então, uma coisa é o seu filho não querer obedecer ao evangelho, outra coisa é você deixar a sua casa virar um chafurdo. Aí é outra coisa. Tudo bem, quando seus filhos eram pequenos, estavam lá sujeitos, cresceram agora, aí estão chafurdando, se desmantelaram. Aí você deixa isso dentro da sua casa? De maneira alguma. Paulo diz que tem que ter seus filhos em sujeição, tem que governar bem sua própria casa, ter os seus filhos em sujeição. Os filhos dele têm que saber, rapaz, é o seguinte, nós somos desviados, mas a casa do papai aqui a gente já sabe. Nós fomos criados aqui o papai não aceita de jeito nenhum nada disso e nós respeitamos isso, tem um temor. Pronto, desse jeito. Então vamos lá. Então, irmão, você disse, cuida da casa dele, quanto mais da casa de Deus. Irmão, não tem pastor, meu irmão, que não dá assistência nem a coitada da mulher dele, nem os filhos que vai dar assistência às ovelhas.
pastor que não cuida das ovelhas mais, não socorre as ovelhas no médico, não socorre as ovelhas nas suas necessidades, não socorre as ovelhas nas suas precisões. Está cheio de gente dentro de igreja passando necessidade. Enquanto isso, o pastor está preocupado em botar o piso da igreja, em comprar o ar-condicionado. É pecado botar o piso e comprar o ar? De jeito nenhum, não é pecado não. Vai ser até bom para a própria igreja, para os próprios irmãos. Mas o errado que é, meu irmão, será possível? Um irmão está passando necessidade, eu não posso pegar o dinheiro que vai desenterrar o dia do ar-condicionado, pois então o ar-condicionado espera. Eu vou comprar, vou dar os R$ 50 do gás do irmão que está precisando agora. Então, quer dizer, não se pastoreia mais o povo, não se cuida mais do povo, não está mais preocupado com a necessidade do povo, com a dificuldade do povo. Então, sabe, então tem que ser uma pessoa para apacentar o rebanho, para cuidar do rebanho. Não é só para ter um título de pastor e pronto, e estar por ali, não. Então Paulo diz isso, tem que cuidar bem da sua própria casa, tem que cuidar bem da igreja de Deus. A igreja não é as paredes não, a igreja é o povo. A igreja é o povo. E ele vai diz aqui mais, aqui no verso de número 6, não pode ser neófito é novo convertido, para que não se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Pronto, não pode ser uma pessoa nova convertida. Se for um novo convertido, é capaz de se ensoberbecer, se achar que é importante demais e acabar se desviando. Outro dia agora um pastor me informou que teve um pastor aí que estava com um camarada que se converteu, estava com 8 meses na igreja, o cara já era pastor, né? Aí quer dizer, aí é meio complicado assim, desse jeito. Mas vamos lá. Então, verso 7 ele diz: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Então, você tem que ter bom testemunho dentro da igreja e também para os que estão de fora. Tem que ser uma pessoa de bom testemunho. Mas, irmão, o que tem de homens aí nos altares das igrejas com testemunho péssimo, talvez tenha até obreiro, pastor, sei lá, me ouvindo agora. Talvez tenha. E o que tem de homem com testemunho terrível, meu irmão, em cima dos altares. Não é brincadeira. Então ele diz que tem um bom testemunho até para os que estão de fora. Até os que estão de fora vão poder apontar ele. Uma coisa é eles apontar, esses crentes querem ser não sei o que, porque você está andando correto. Outra coisa, eles apontar porque conhece a tua vida errada. Aí é outra coisa. Então, meu irmão, tem que ser irrepreensível. Tem que procurar viver na presença de Deus. Tá? Então, quer dizer, hoje nós temos milhões de igrejas. Tem mais igreja do que gente aqui no Brasil. É muita igreja, é muito comércio, o negócio virou um empreendimento. Outro dia eu vi no jornal assim, lá no classificado. Até mostrei para os obreiros. O classificado estava desse jeito, ó. Procura outra pessoa para abrirmos igreja junto. O cara estava procurando um sócio para abrir uma igreja, irmão. Só para você ver onde é que a situação chegou. O outro estava lá com a foto no jornal dizendo, venda igreja completa. Então troca por carro de menor valor. Aí dando os números de telefone para ligar. Então, irmão, uma coisa, sabe, bagunçou. Então, amados, olha, isso são as qualificações de uma pessoa para ser um pastor, um obreiro. E, infelizmente, muitas das pessoas que estão em cima dos altares hoje, a maioria, não tem essas qualificações. Muitos estão em adultério, muitos têm mau testemunho, muitos são velhacos, muitos são desonestos, muitos são mentirosos, muitos estão no segundo casamento, enfim. Então, estão desqualificados, estão dando mau testemunho para a igreja, mau exemplo para a igreja. Casamentos estão sendo destruídos por conta do testemunho deles, e as pessoas sequer sabem que é por isso. Mas está aqui a palavra de Deus mostrando. E quem tiver ouvido para ouvir, que ouça, Se você está entendendo essa palavra, você vai ver a igreja que você congrega, você vai olhar. Eu não estou falando de imperfeição. Imperfeição vai ter em todo canto. Eu estou falando de heresia, certo? Heresia. Estou falando de heresia. Então você vai olhar, principalmente para o seu pastor presidente. Procure saber, você está no ministério? Olha a vida do pastor presidente. É um homem casado só uma vez? Com a mulher também casada só uma vez? Porque se ele tiver casado com a mulher que vem do segundo casamento também, está em adultério também. Então, é um homem que é casado só uma vez? É um homem que ensina a palavra? É um homem honesto? É um homem que cuida do rebanho? É um homem que não tem ganância, que não tem cobiça? É um homem que não é avarento? É um homem que é desapegado, que ama as ovelhas, que cuida das ovelhas?
É um homem que prega a verdade, que zela pela doutrina, que retém com firmeza a fiel palavra, que é conforme a doutrina? Então olhe e observe bem, meu amado. Por que, pastor Adel? Principalmente o pastor presidente. Porque, filho, se o pastor presidente é um herege, é lógico que os outros também vão ser hereges. E se um pastor, por exemplo, uma igreja tem 10 congregações, o pastor presidente é um herege. 9 congregações estão pregando as heresias dele, mas tem uma lá pregando a verdade. Ele vai fazer o quê? Aquela verdade que aquele camarada está pregando está contrariando o que o pastor presidente prega. Então ele vai pegar aquele irmão e vai botar ele para fora do ministério, aquele pastor está pregando a verdade. Agora, se o pastor presidente prega a verdade, então todas as outras congregações vão pregar a verdade também. Agora, se tiver algum pregando heresia, vai ser exortado ou então vai ser também afastado também do cargo, porque está pregando heresia. Então você tem que olhar principalmente o pastor presidente, né? Então, amado, olha, porque principalmente os líderes, eles têm que dar o bom exemplo para a igreja, do bom testemunho. Agora, como eu lhe disse, imperfeição você vai ver muita. Eu sou muito imperfeito, todo mundo é imperfeito. Eu estou falando a questão da conduta dentro da palavra e da sã doutrina, tanto pregada como vivida. É isso que eu estou falando. Então, amado, olha, isso são para vocês poderem aprender a identificar as verdadeiras e falsas igrejas, os verdadeiros e falsos pastores, os verdadeiros homens escolhidos por Deus para que Deus faça a sua obra por meio deles. Então, isso é para vocês discernir e compreender. Tá bom? Então, eu espero que você tenha aberto seu coração para entender essa palavra, que você possa crer nessa mensagem, entendê-la perfeitamente, porque o nosso intuito é esse, abrir os seus olhos para que você possa conhecer mais e mais a verdade de Deus.